é o behaviorismo. Um pouquinho da profissão da analista do comportamento, nós falamos, tá? Aí, eu falei para vocês dos princípios da análise do comportamento. São 3 princípios. Reforço. Reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer de novo, absolutamente tudo. Punição é tudo que reduz a possibilidade daquele comportamento ocorrer de novo. E extinção, que é quando eu deixo de oferecer reforço em uma situação. Aquele comportamento que era previamente reforçado, ele deixa de ser reforçado. Então, eu falei para vocês de princípios. Para entender de análise do comportamento, eu falei para vocês da importância da relação A, B, C, que vocês também vão encontrar por aí, chamando isso aqui de tríplice contingência, ou contingência comportamental, ou só contingência. Essa relação ABC, que é A de antecedente, B de comportamento e C de consequência. Então, isso aqui é muito importante, é a base da ciência da análise do comportamento. É a base para que você possa entender essas relações aqui, de antecedentes e consequências. E aí a gente falou também sobre comportamento verbal, que se baseou lá no livro do Skinner, de 1957, o livro Comportamento Verbal. A gente falou que Skinner considerou a linguagem como um comportamento, como qualquer outro, e ele está sujeito aos princípios da análise do comportamento. Então, a gente falou de comportamento verbal e a gente falou como que o Skinner, ele analisou comportamento verbal. E ele analisou comportamento verbal fazendo as análises dos operantes verbais. Os operantes verbais. E eu expliquei para vocês que para vocês analisarem os operantes verbais, a maneira mais recomendada era que vocês fizessem análises funcionais, analisassem as contingências comportamentais, para descobrir qual operante verbal era aquele. E aí a gente falou dos operantes. Mando, que é pedido. E o que ocorre antes do mando? Operação motivadora. Consequência do mando, reforço específico, receber aquilo que foi pedido. Depois a gente veio no tato que é nomeação. Diante de um estímulo verbal, eu tenho uma resposta verbal. Depois a gente falou de ecoico. Ecoico, que é imitação vocal. Diante de um estímulo verbal, eu tenho uma resposta verbal que tem similaridade ponto a ponto, similaridade formal. É a mesma coisa. Eu falo bola, a criança fala bola. Se eu falar bola, ela fala carro, não ocorreu um ecoico. Então tá, mando, tato, ecoico, intraverbal. Que é responder perguntas, completar frases. Diante de um estímulo verbal, eu tenho uma resposta verbal. Transcrição. Textual. Textual, que é a leitura sem compreensão, ver a palavra ali escrito apostila, identificar a apostila, mas sem necessariamente estar implícito que eu sei o que é uma apostila, sem compromisso com a compreensão, e a transcrição, que seria aí o soletrar. Mas o mais importante para vocês entenderem nesse momento são esses aqui, são os que eu dei mais ênfase: mando, tato, ecoico e intraverbal. E aí a gente falou que para a gente avaliar uma criança, respeitando as especificidades de cada uma das profissões de vocês, mas falando do ponto de vista da análise do comportamento, nós temos protocolos de avaliação que vão nos ajudar
nesse levantamento de habilidades. E é muito importante que vocês não saiam falando que eles são testes. Porque testes vai fazer vocês inferirem, de repente, conhecimentos específicos da psicologia, específicos, principalmente da psicologia, porque geralmente é sempre o psicólogo que chega com essa nomenclatura teste. Tá? Não se fala teste em análise do comportamento. E aqui eu sou uma analista do comportamento, ensinando vocês a análise do comportamento. Então, protocolo de avaliação, que serve para quê? Levantamento de repertório comportamental. E outra coisa muito importante é o conceito de comportamento, que é tudo que uma pessoa viva consegue fazer. Se eu estou viva, eu estou me comportando. Então, se uma pessoa viva consegue fazer, é comportamento. Só não é comportamento aquilo que uma pessoa que está no caixão consegue fazer. Não fui eu que fiz essa comparação, é a literatura, tá? É um exemplo bem clássico que a literatura traz para que as pessoas possam entender o que é comportamento. E aí, tá, protocolo não é teste. O protocolo é para fazer levantamento de repertório comportamental. Eu contei para vocês as habilidades que geralmente são avaliadas nesses protocolos. E geralmente são os operantes verbais e habilidades que influenciam esses operantes, ou são influenciadas. Influenciam ou são influenciadas por eles. Geralmente são, por exemplo, comportamento de ouvinte. Ouvinte, lógico que é influenciado pelos operantes verbais. Ou influenciam. Por quê? Para eu poder emitir um mando, para eu poder emitir um tato, eu preciso de ter a minha compreensão do que significa aquilo. Então, comportamento de ouvinte. Comportamentos de ouvinte mais... fugiu a palavra. Rebuscados, como entender o que é alguma coisa baseado na sua função, na característica que aquilo representa ou na classe, que é o que a gente falou ontem. Falar que me mostra um objeto que é laranja, me mostra um tipo de comida. Tá? Então, geralmente, todos os protocolos de avaliação eles vão estar nessas coisas aqui, os operantes verbais e habilidades que influenciam ou são influenciadas por eles. E habilidades que são cobradas por crianças de 4, 5 anos. Júlia, você me coisa aqui? Tá caindo aqui. E aí, o que acontece? Saber letra, saber número, que são aqueles inícios de atividades pedagógicas que costumam ter em toda a escola. E aí, então, todos esses protocolos têm exatamente essas habilidades. E aí, só para ficar mais claro ainda, eu vou pegar ali o VibMap e vou mostrar para vocês todas as coisas avaliadas. Espera aí, você vai saindo. Todas as habilidades avaliadas. É que, às vezes, o meu cérebro ele vai antes da minha capacidade de falar. Pronto. Pronto. Valeu. Ó, o VibMap ele avalia, por exemplo, mando, tato, ecoico, com uma avaliação específica que chama ESSA, feita por uma fonoaudióloga. Não sei se está faltando algum S, algum...
Early Academic Skills. Ah, tá, gente. Preto ou azul, ok. Mando, Tata, ecoico, ouvinte. Aí tem o outro ouvinte mais evoluído, que é o LRFFC. O que é isso? Comportamento de ouvinte por função, classe ou característica. Por que não está batendo o que eu estou falando com as iniciais? Porque é em inglês. Comportamento de ouvinte por função, classe ou característica. Imitação. Comportamento social. Brincar social. Deixa eu ver o que mais que eu estou esquecendo. Habilidade de matemática. Vou virar a folha, gente. Se alguém quiser tirar foto. Manda no grupo. Claro, LRFFC, comportamento de ouvinte por função, classe ou característica. Nada, imagina. E depois eu mando também, tá, gente? Eu não pretendo sumir, não. Linguística, que é justamente o uso de adjetivo, advérbio, pronome, plural, feminino, masculino. Habilidade de grupo. Que é justamente muito observado na escola. Escrita. Pareamento. Acho que foi tudo. Então, gente, são essas habilidades, porém com um nível de detalhamento muito grande dentro de cada habilidade. Então, é isso. A grande maioria dos protocolos vai ter isso aqui. Aí, se ele vai dividir essa habilidade de pareamento em 15 pedaços ou em 30 pedaços, depende. A Ables, por exemplo, divide mais pedaços. O VibMap é mais conciso. Mas são essas grandes áreas que estão sendo avaliadas. E aí tem protocolos específicos, por exemplo, de habilidades sociais, onde a parte social vai ser mais dissecada em mais pedaços, porque o foco desse protocolo vai ser somente habilidade social, ou vai ser somente habilidade funcional. Então, ele vai ter um nível de detalhamento maior, porque ele é específico para isso. Certo? Então, os protocolos, essa é a ideia geral. Dos protocolos saem a minha, que eu chamo, em análise de comportamento, de linha de base. Também conhecido como repertório de entrada. Que linha de base é muito usado em pesquisa, esse termo. Linha de base, repertório de entrada do aluno. O que ele sabe? Com uma riqueza de detalhes, para que eu possa planejar os meus objetivos de intervenção. Aqui saem os meus objetivos de intervenção, com base no repertório de entrada do meu aluno. Se eu não avalio bem, eu corro o risco de colocar ele para fazer atividades que são mais difíceis do que ele consegue, sem respeitar os pré-requisitos, ou colocar atividades que são muito fáceis. Aqui saem os meus objetivos. O meu objetivo é: fulano irá nomear 10
palavras de objetos que tem na cozinha. Aí, quem é fono vai ir aí para o lado da semântica, de tarará, tarará, tarará. Objetivo. Aqui vai sair seu objetivo de ensino. Beleza, o seu objetivo é o que você vai ensinar. O quê? O que você vai ensinar? O quê? Agora eu quero saber o como. Como você vai ensinar para o menino? O como é o seu procedimento. Que deve ser feito de uma maneira detalhada, o mais detalhado possível. E o procedimento, ele é individual, ele é pro João, ele é pro Diogo. Não tem como você fazer um procedimento que vai ser usado pelo João e pelo Diogo. Por isso que não tem como ter programa pronto. Porque esse procedimento só serve para o João, com base nas especificidades do João, do nível de ajuda que o João precisa, dos reforçadores que o João precisa. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que deve conter a sua folha de programas. Tá. Aqui é o como, é o seu procedimento. Agora, o que eu preciso fazer também? O que está faltando aqui? Dado? Dado. A consequência vai estar dentro do seu procedimento. Isso. Dados. Como que você vai registrar seus dados? E a gente vai falar especificamente de dados já já. Só que essa estrutura eu queria que vocês tivessem em mente. Linha de base, repertório de entrada. Como que você vai conseguir isso? Não sei. Ah, vai ser VibMap, vai ser PIC, vai ser PAC, PUC, sei lá o quê. Você vai criar seu protocolo. Vocês entenderam que eu estou sendo enfática só para que vocês não saiam. Vocês são obrigados a usar protocolo? Não. Usa se fizer sentido para você, se for para facilitar a sua vida. Tá? Mas você precisa avaliar com um nível de detalhamento muito grande. E que eu acredito que sem o protocolo vai ser um pouco difícil de você conseguir. Tá? Oi. O seu plano de... Eu elaboro um plano de ensino com os objetivos. Vamos lá para a prática? Vamos fazer um estudo de caso aqui, pensando de modo geral? Vamos lá. Diogo chegou para mim. O que eu vou fazer com ele? Por exemplo, uma família me procura, eu vou usar o nome do Dioguinho. Uma família me procura e aí ela vai falar assim, olha, eu quero te contratar, eu acabei de ter o diagnóstico, uma suspeita de diagnóstico do meu filho, tarará, tarará. E aí eu queria fazer intervenção com você. E aí, se você é fono, psicólogo, psicopedagogo, não sei, mas é uma criança autista que está chegando para você ou com suspeita de autismo. Ou com... Eu vou falar autismo, que é o mais clássico, mas entendam que análise de comportamento é a ciência, não é só para autistas, e que essas técnicas, procedimentos, princípios, vocês podem usar para qualquer criança, inclusive as típicas. Ok? Tá. Aí você precisa ter organizado lá na sua prática. Os pais vão te perguntar, como é que é a sua sessão? Como é que você avalia? Tarará, tarará. Como que eu faço? Não quer dizer que é o certo. Eu acho que fez mais sentido para mim. E para muita gente que eu comecei a falar e os alunos acharam que fizeram sentido para eles. Primeiro, fazer um documento especificando para as famílias, como se fosse uma proposta de atendimento para as famílias, quais são as avaliações que você usa. Então, proposta. Explicando do seu trabalho. Isso você vai te dar trabalho uma vez só. Depois você vai ter isso pronto na sua prática. Até para evitar que, às vezes, você tem que ficar, sei lá quantas horas no WhatsApp respondendo a mãe. Receber para uma consulta que eu não sei se você vai cobrar e, às vezes, a mãe não está procurando o que você vai oferecer.
Você está perdendo tempo, você ganha por hora, não é? Todo mundo tem conta de energia para pagar. Pois é, então, você faz a proposta. E aí você deixa alguns modelos de proposta com base no caso que você pode receber, se for TDAH, se for autismo. Se for uma criança autista, dentro desse perfil onde a gente está trabalhando aqui, a maioria de vocês, quais são os protocolos que você vai utilizar com o meu filho? Tá, se fosse uma criança, por exemplo, aí cai naquele raciocínio lá dos protocolos. Então, vamos pensar que é uma criança de 3 anos, não verbal ou pouco verbal. O que eu vou usar? Aí você vai falar assim, olha, eu vou usar VibMap, Ables, com o seu filho. 3 anos eu não vou usar AFOS, não, porque a habilidade funcional, ele está muito novinho, não vou ter esse foco. O foco agora tem que ser comportamento verbal. Se ele tivesse 8 anos, aí você poderia colocar VibMap, Ables, AFOS, talvez o PIC, e outra coisa que for da sua área específica, que você achar que fizer sentido. E aí você vai cobrar por avaliação, você vai cobrar a avaliação total e não por sessão. Porque se você cobrar por sessão, às vezes você vai ficar um tempão lá arrumando seu material e a mãe vai cancelar. A mãe vai falar assim, ele já fez um monte de avaliação, eu não quero mais avaliação, eu quero que alguém intervenha. Mas aí você vai explicar, a avaliação é a base. Se eu já começar o meu processo furando já na avaliação, a minha intervenção vai ser problemática, muito provavelmente. Porque geralmente é o que os pais fazem. Nossa, já fizeram 50 avaliações dele, eu tô cansada de avaliações e relatórios. E testes. Aí você vai explicar, não é teste, eu preciso fazer um levantamento de repertório comportamental do seu filho. Checar com uma pureza de detalhes, com uma riqueza de detalhes, quais são os comportamentos que ele tem e o que ele não tem, para que eu possa planejar a minha intervenção. É isso. Então, você tem que cobrar a avaliação total. E como que eu fazia, como que eu cobrava? Eu cobrava a avaliação, eu fazia avaliação, relatório, especificando cada habilidade, era um relatório, dependendo do repertório da criança, é um relatório de umas 8, 10 páginas. Avaliação, relatório, objetivos de ensino, no relatório aí vinha meus objetivos de ensino. E aqui, gente, eu como analista do comportamento, não tem CFP, CRF, CR sei lá o quê. Seguindo os princípios éticos do Código de Analista do Comportamento dos Estados Unidos, que não é válido no Brasil, mas a profissão aqui não é regulamentada. Eu preciso ter um padrão. O meu padrão é lá, onde a profissão é regulamentada e está tudo muito mais estruturado. Avaliação, relatório, objetivos. E aí eu traço os programas de ensino. Eu deixo os programas prontos. E eu treino quem vai aplicar os programas. Então, quando eu vou fazer, eu incluo tudo isso aqui. E, inclusive, eu já deixo os materiais para aplicação prontos, só para a família imprimir. Porque, às vezes, vinham pessoas de outra cidade. Eu deixava tudo pronto. Avaliação, relatório, objetivos, programas de ensino e treino de quem vai aplicar. Programas de ensino com as folhas de registro. Tudo prontinho. É assim que eu fazia quando alguém me pedia uma intervenção. Porque o treino, na maioria das vezes, eu não ia fazer. Até porque, gente, o treino, para cada um de vocês fazerem, para o treino ser intensivo, é uma mão de obra mais barata ter um estudante para fazer isso. E você supervisionar. Porque esse estudante, a gente paga ele de maneira mensal. E aí, algumas vezes na semana, por exemplo, uma vez, sei lá, eu não sei, vocês vão ter que ver o que faz para a prática de vocês. O que faz sentido, como que dá para organizar, para adaptar, sei lá.
Por isso que eu não cobro por sessão, porque eu posso, por exemplo, eu já demorei de sexta a domingo, o dia inteiro, que era uma criança até nível 3. De sexta a domingo, o dia inteiro. Sim, porque a gente para, a gente volta, a gente brinca, a gente senta no chão, a gente vai pra mesa, a gente conversa com o pai, a criança vê um videozinho. Famílias que vieram de fora, gente, que não tinha como a família ficar lá uma semana. Então, eles vinham, passavam o final de semana, a gente fazia, antes da família vir, era feito toda uma entrevista com os pais para já preencher algumas coisas que eram de observação da família, e depois a gente ia para as partes que a gente tinha que testar. Sem problemas. Entendi. Mesmo que a gente note, se você achar que não é fidedigno, tipo, aí a família fala, mas em casa ela faz, com a professora ela faz, acho que pode ser porque ela tá cansada. E aí você para, no dia seguinte você faz de novo. Dentro do que é possível. Tá? Então, assim, esses são casos, gente, de pessoas que vêm de outra cidade. Não tem como. Você tem que organizar dessa forma. E aí, muitas vezes, o que pode ser feito? Você explicar para a família qual que é a tarefa que a criança tem que fazer, eles gravarem um vídeo e te mandarem. Eu acho que quando você explica de maneira correta, eu vejo que elas estão começando a aceitar, sim. Eu digo porque eu passei por esse processo, eu até falei isso aqui ontem. Quando eu falei das dimensões do comportamento, eu falei que ela é tecnológica no sentido de quando eu faço um procedimento, qualquer pessoa que leia aquele procedimento seja capaz de reproduzir aquele procedimento. Quando você explica e dá essa base, as famílias começam a entender. E outra, pode ser que tenham mães que elas sejam as aplicadoras. Porque ela não tem condição para pagar. É a situação ideal? Não, mas às vezes é o real. E tem acontecido muito isso. Por exemplo, famílias que moram na zona rural, cidades muito pequenas. Eu tenho um aluno no curso de pais que mora na zona rural. E que, olha, aqui não tem. Lembra, Raíssa, a gente foi até enviar um brinde. Ela, você tem que enviar para tal lugar, porque o correio só passa tal. Então, assim, esse conhecimento tem que chegar. Como que eu tenho pago hoje? Vamos falar de valores. Como que eu, Michele, faço dentro da minha realidade, que é Goiânia? Cada um tem uma realidade diferente. São Paulo tem uma realidade super diferente, tá? Brasília tem uma realidade diferente. Goiânia. Tem pessoas que cobram R$300 a hora, 45 minutos. Lei da oferta e da procura. 150 a 300. Como que eu faço hoje? As meninas que trabalham comigo. Eu tenho uma psicóloga recém-formada. Está comigo desde a faculdade. Ela vai receber agora para ir 3 vezes por semana na escola. Ficar 4 horas na escola. Ela vai receber R$1.200. Mas ela é psicóloga. Tá, mas ela não tem experiência nenhuma e não tem... Ela nunca fez um curso meu. Ela tá comigo desde a faculdade. O que ela faz, infelizmente, a minha diarista consegue fazer. Realidade, gente. Mesmo com a formação dela. Ué, gente, Gente, não é desprezar. Gente, não é desprezar. É o momento que ela está vivendo.
Deixa eu explicar, por favor. A gente tem que parar com isso. Uma pessoa fala uma coisa e aí a gente já... Deixa eu explicar. Tá vendo? Por isso que realmente eu não posso falar algumas coisas da prática, porque as pessoas não entendem. Vocês não conhecem a pessoa, só porque ela fez 5 anos de psicologia, não quer dizer que vocês saibam qual é o conhecimento dela. Ela está comigo, mas ela nunca quis aprender, ela não tem esse interesse. É dela, é da pessoa, ela tem outros interesses. Ela é aplicadora. Qualquer pessoa. Mas a análise do comportamento é isso. Um RBT, que é um AT nos Estados Unidos, ele não precisa ter curso superior, ele tem ensino médio. Os dados de RBT que mostram 52 mil RBTs nos Estados Unidos são pessoas que fizeram treinamento de RBT, que é um treinamento específico, que vamos dizer, o RBT seria o atendente terapêutico, e ele só tem ensino médio. Ele precisa ter 18 anos, ter ensino médio e não ter antecedente criminal e fazer o curso de RBT. Ele é o aplicador. Todos têm que ser valorizados, inclusive a minha diarista, que ensinou o meu filho a comer com garfo, sem saber nada de análise do comportamento. E ela ensinou o meu filho a comer com garfo, coisa que ela, que está há 3 anos com meu filho, não ensinou. E é psicóloga e fez 5 anos de psicologia. Só que é dela. Ela é uma menina jovem, ela está conhecendo a vida ainda. E ela acha que é mais importante ela ir jogar basquete. Gente, não é o título, é a pessoa. Não, gente, não pode. Mas só que o que a gente tem que mostrar é que o aplicador, ele pode ser qualquer pessoa.